Boa noite. Boa noite. A pandemia e a variante Delta. Autoridades de saúde dos Estados Unidos decidem aplicar uma dose de reforço em pessoas vacinadas há 8 meses. Começando por idosos e profissionais de saúde. Em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também fala em terceira dose para o mesmo público, sem mencionar prazos. E em diminuir o intervalo entre as aplicações do imunizante da Pfizer. A Fiocruz conclui que o número real de brasileiros mortos na pandemia no ano passado foi maior do que o registrado oficialmente. A CPI da Covid inclui o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, entre os investigados. E tenta esclarecer o contrato suspeito para a compra da vacina Covaxin. Mas o advogado da empresa Precisa se cala. Qual é a sua relação com o presidente da República e seus filhos? Excelência, respeitosamente, permanecerei em silêncio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pede que o presidente do STF, Luiz Fux, remarque a reunião com o presidente Bolsonaro para debater problemas nacionais. No Afeganistão, o discurso moderado do Talibã dura menos de 24 horas. O Jornal Nacional está começando. O Departamento de Saúde dos Estados Unidos começou a recomendar hoje, oficialmente, uma dose extra de vacina contra a Covid para quem foi imunizado 8 meses atrás. O governo americano quer que as primeiras pessoas vacinadas nos Estados Unidos, os profissionais de saúde e os idosos, comecem a receber uma dose de reforço já a partir de 20 de setembro. Gradualmente, 8 meses após receber a segunda dose das vacinas da Pfizer e da Moderna, toda a população adulta com mais de 18 anos vai se qualificar para o reforço. O encarregado para assuntos de saúde do governo americano disse: agora, sabemos que até as vacinas mais eficazes se tornam menos eficazes com o tempo. Dados recentes deixam claro que a proteção contra doenças leves e moderadas diminuiu ao longo do tempo, provavelmente por causa da redução da imunidade e da força da variante Delta, disse. A recomendação da dose de reforço, que ainda precisa da autorização da Agência Reguladora de Medicamentos, veio depois que as autoridades de saúde dos Estados Unidos analisaram 3 estudos. Um feito na população do estado de Nova York, outro em hospitais ao redor do país e o maior deles em abrigos de idosos. Todos mostraram que a proteção imunológica caiu com a chegada da variante Delta. Uma análise semanal do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e mais de 14 mil asilos mostrou que a eficácia das vacinas da Pfizer e Moderna entre os idosos caiu de 74% para 53%. A diretora do CDC enfatizou, no entanto, que a vacina protege contra a forma mais grave da doença. Uma coisa é muito clara: ser vacinado pode mantê-lo fora do hospital e salvar sua vida. Em áreas com baixa vacinação, continuamos a ouvir histórias de pessoas que não foram vacinadas e tiveram doenças graves. E quanto mais pessoas estão no hospital, mais pessoas morrem de Covid, afirmou. As autoridades de saúde se apressam enquanto a variante Delta vem mudando rapidamente o rumo da pandemia no país. Em 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden declarou que a independência do vírus estava perto. Naquele dia, o país registrou pouco mais de 12 mil casos. O número mais recente é de 114 mil casos registrados em 24 horas. E 80% são da variante Delta. Em pronunciamento aqui na Casa Branca, o presidente Joe Biden disse hoje que a vacina é a melhor proteção contra a Covid, mas não é a única. Biden reforçou que o uso de máscaras também é extremamente importante para conter a pandemia e salvar vidas. O presidente ainda rebateu críticas à recomendação de uma dose de reforço para todos os americanos. Sei que alguns líderes mundiais dizem que os Estados Unidos não devem aplicar a terceira dose até que outros tenham a primeira dose. Eu discordo, disse Biden. Podemos cuidar dos Estados Unidos e ajudar o mundo ao mesmo tempo. Mais cedo, a Organização Mundial da Saúde pediu a suspensão das doses extras para reduzir a desigualdade da vacinação.
Tedros Adhanom disse: 10 países aplicaram 75% de todo o estoque de vacinas, enquanto os países de baixa renda vacinaram apenas 2% da população. Diante da decisão de outros países de aplicar uma terceira dose, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi questionado hoje sobre o assunto. Nós estamos planejando aqui toda a estratégia da nossa campanha de imunização para que no momento que tivermos todos os dados científicos e que tivermos o número de doses suficiente disponível, já orientar um reforço dessa vacina. Isso em relação a todos os imunizantes disponíveis no PNI. É a primeira vez que o ministro da Saúde admite que uma dose de reforço da vacina será necessária. Técnicos do Ministério estão simulando cenários e avaliando como e quando isso poderia começar. A nova dose seria aplicada primeiro em idosos e profissionais de saúde. O Ministério da Saúde já encomendou um estudo para verificar a estratégia de terceira dose em pessoas que tomaram a Coronavac. E a Anvisa autorizou estudos de terceira dose das vacinas da Pfizer e AstraZeneca no Brasil. Especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que estudos científicos sobre a efetividade das vacinas indicam a necessidade de uma terceira dose. É uma medida de saúde pública bastante adequada e, mais do que adequada, oportuna. O que nós não podemos é perder o timing das coisas de novo no Brasil, como nós perdemos quando aqui desenvolvemos estudos de fase 3 excepcionais e não encomendamos as vacinas naquele momento. Então, agora não é o momento de prestar atenção para não perdermos o timing de novo. O infectologista Renato Kifuri lembra que estudos apontam uma queda nos índices de imunidade dos idosos ao longo do tempo. A revacinação dos idosos é baseada no princípio de que o indivíduo com mais idade tem uma resposta imune pior pelo envelhecimento e uma duração mais curta também desta proteção. Consequentemente, a revacinação desses indivíduos, ou a dose de reforço, deve ser oferecida independente da vacina que ele recebeu no esquema primário e independente da variação da cepa circulante ou da variante que circula no país. O governo atualmente estima que todos os brasileiros vacináveis vão receber a primeira dose até o próximo mês. E a partir de setembro, o Ministério da Saúde também estuda diminuir o intervalo entre doses da vacina da Pfizer para 21 dias. Estamos estudando, agora que conseguimos já atingir um percentual muito grande de brasileiros vacinados com a primeira dose, alterar o intervalo das doses, por exemplo, da vacina Pfizer, que a bula dessa vacina prevê o espaço de 21 dias entre a primeira e a segunda dose, porque aí nós avançaríamos em relação à segunda dose. A Anvisa decidiu agora à noite recomendar ao Ministério da Saúde que aplique uma terceira dose para quem tomou 2 doses da Coronavac. A agência pediu atenção às pessoas com deficiência no sistema imunológico e aos idosos, especialmente os acima de 80 anos. A Anvisa também rejeitou o pedido do Instituto Butantan para aplicar Coronavac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos e pediu dados complementares ao Instituto. O Butantan declarou que vai providenciar. Desde o início do mês, o Ministério da Saúde mudou o critério de distribuição de vacinas e tem repassado um percentual maior de doses para os estados onde a vacinação está mais atrasada. Os brasileiros vêm acompanhando a diferença de ritmos. 4 capitais da região norte, além de São Luís e Campo Grande, já estão vacinando adolescentes. São Paulo começou hoje com aqueles que têm comorbidade. Mas na capital do Piauí, a vacinação ainda está no grupo de 31 a 37 anos. Teresina vinha recebendo 15 mil doses por semana, mas atendendo ao pedido do município, o Ministério da Saúde enviou 50 mil doses essa semana. Numa reunião no dia 29 de julho, no Ministério da Saúde, representantes do Ministério, dos estados e dos municípios acordaram que o objetivo dali em diante seria equiparar a cobertura vacinal dos estados de acordo com a população e que as unidades federativas com atraso receberão gradualmente mais doses de vacinas. Não houve mudança na metodologia. A diferença é que nós temos que obedecer um princípio maior que rege toda a gestão do SUS, que chama-se equidade, mas o Ministério da Saúde ele tem a obrigação de
do princípio, né, da igualdade. Nós devemos olhar para todos da mesma forma, independente de qual unidade federativa. Apesar do acordo, a mudança de critérios gerou polêmica e foi parar na Justiça. O governo de São Paulo entrou com ação no STF, reclamando que o governo federal encaminhou menos doses da Pfizer ao estado. O ministro Ricardo Lewandowski considerou que mudanças abruptas de orientação acarretam indesejável descontinuidade de políticas públicas de saúde e determinou que o governo assegure ao Estado as vacinas necessárias para a segunda dose. O Ministério informa que a decisão será cumprida. Segundo representantes de estados e municípios que participaram da decisão de mudar os critérios de distribuição de vacinas, o objetivo é chegar ao fim do ano com a população imunizada por igual em todo o país, ajudando os que estão atrasados sem prejudicar os que avançaram na vacinação. Com o grande número de quantitativos de doses de vacina que está previsto para o mês de agosto e setembro, nós mantemos também a assistência a esses estados para que ele possa continuar avançando no seu processo de vacinação. Mas, sem sombra de dúvida, há uma necessidade de nós colocarmos um maior quantitativo de vacina naqueles estados onde o processo de vacinação ainda está atrasado nas faixas etárias. A pesquisadora Lígia Bahia diz que as doses precisam ser mais bem distribuídas, mas também diz que o Ministério precisa apoiar os estados que ficaram para trás. Esse atraso que a gente nota, especialmente em alguns estados, ele pode ser um atraso causado por dificuldades operacionais, não só pela oferta das doses. E a população menos vacinada, ela propicia, né, o surgimento de novas variantes, inclusive de casos graves, né, e de óbitos, o que não nos tranquiliza de maneira alguma, né? O Papa fez um apelo para que todos se vacinem. Francisco. Controle da pandemia. O poder público tem que ter consciência de que essas atitudes levam a ações na frente, na ponta pela população de não utilização de máscara. Com a situação da variante Delta circulando no Brasil e a notícia de escape vacinal, nós dependeremos fortemente de máscara e evitar aglomeração nos próximos dias. Portanto, realmente, isso fazer esse tipo de apologia é um desserviço para o controle da pandemia nos dias de hoje. Nós procuramos o ministro Queiroga para se manifestar sobre as críticas. Ele respondeu repetindo o que disse ao site, que o Brasil tem muitas leis que as pessoas infelizmente não as observam, que o uso de máscara tem que ser um ato de conscientização em benefício de todos e que o compromisso é de cada um. Um estudo da Fiocruz concluiu que o número de mortes por Covid no ano passado foi maior do que o registrado oficialmente. Quando uma prefeitura registra uma morte por Covid no sistema de informações sobre mortalidade do Ministério da Saúde, esse óbito já foi devidamente investigado. Existe um tempo necessário para liberação de atestados e confirmação da causa da morte por parte dos serviços de saúde de cada município. Só entra após a confirmação através de exames no laboratório. Em Sabará, na Grande BH, os registros de casos vêm sendo feitos sem dificuldades. Desde o início da pandemia foram notificados óbitos de Covid 218 no total. Como os casos tiveram um intervalo, não houve uma sobrecarga, possibilitando que essa informação fosse concluída com um período de 7 dias, esse intervalo. Só que as prefeituras espalhadas pelo país têm realidades e estruturas diferentes. Um estudo feito pela Fiocruz revela que o tempo médio entre a data exata de uma morte por Covid e o registro dela no sistema de dados do Ministério da Saúde é de 27 dias. Mas muitas mortes registradas no Brasil ano passado levaram mais de 300 dias para serem oficializadas. O pesquisador explica que outros fatores podem atrasar o registro de dados. Há muitos casos de óbitos, por exemplo, que precisam ser reavaliados para a segurança do sistema de informações sobre mortalidade. O sistema foi feito para ser lento. O sistema de informação de mortalidade ele não
pode, em função de situação A, B ou C, se passar as etapas de controle de qualidade e de monitoramento do que está acontecendo. Se a gente queima etapas de controle de qualidade, a gente vai perder muito a qualidade do que a gente está enxergando. A Fundação Oswaldo Cruz analisou em detalhes os dados consolidados ano passado e que só foram disponibilizados pelo Ministério em maio deste ano. Chegou à conclusão que foram 230.452 óbitos por Covid em 2020, 18% a mais do que havia sido divulgado. O pesquisador reforça que analisar e divulgar os números reais da Covid no país é importante para a definição de políticas públicas para combater a pandemia. A gente não está imune a novas situações pandêmicas ou por outros agentes patógenos. Então, se a gente conseguir enxergar que populações se comportaram como, a gente consegue sim formular políticas públicas que vão ter um ajuste mais fino, mais detalhado sobre que público que a gente deve olhar, que população a gente deve cuidar e como que a gente deve agir. O Ministério da Saúde não respondeu ao nosso contato. O Alan Severiano mostra agora para a gente os números da pandemia e da vacinação reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Boa noite, Alan. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. De ontem para hoje, o Brasil registrou 985 mortes por Covid, são 571.703 vítimas. 41.017 novos casos foram confirmados, totalizando agora 20.458.221. A média de casos ficou em 29.864 por dia, redução de 8% em 2 semanas, dentro da estabilidade. Há uma semana em estabilidade e também com redução de 8% está a média de mortes. Em média, morrem de Covid no país 813 pessoas por dia. Em vermelho no mapa, só um estado com alta na média de mortes, o Paraná. 11 estados e o Distrito Federal aparecem em amarelo, com estabilidade, e em azul, 14 estados com queda na média de mortes. Maiores quedas no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e Sergipe. Agora os números da vacinação. Nas últimas 24 horas, 1.158.897 pessoas receberam a primeira dose e 876.315 a segunda dose ou a vacina de dose única. O total do dia ficou em 2.035.212 vacinados. Até agora, mais de 118 milhões de brasileiros receberam a primeira dose, ou 56,13% da população. Mais de 52 milhões estão completamente vacinados, 24,77%, um número ainda baixo. E a gente lembra que a proteção da vacina só vem 2 semanas depois da segunda dose ou da dose única, a proteção máxima, segundo os médicos. No mapa, o verde mais escuro mostra os estados mais adiantados na vacinação completa. Os 5 primeiros são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo, esses 3 aí com mais de 30%. Depois vem Espírito Santo e Santa Catarina. Outros detalhes em g1.com.br/coronavírus. Renata Bonner. Obrigado, Alan. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, entrou na lista de investigados da CPI da Covid por causa do suposto envolvimento dele na compra da Covaxin. As irregularidades no contrato foram foco do depoimento do advogado da Precisa Medicamentos. Túlio Silveira conseguiu no Supremo Tribunal Federal o direito de não responder a perguntas que pudessem incriminá-lo. Antes de iniciar o depoimento, tentou ampliar esse direito. Alegou que, na condição de advogado da Precisa Medicamentos, não falaria sobre qualquer assunto referente à empresa para não quebrar o sigilo profissional do cliente. Mas a CPI tinha documentos que mostram que, durante toda a negociação com o Ministério da Saúde para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin, Túlio Silveira atuou como um funcionário da Precisa e que só no dia 23 de fevereiro, 2 dias antes da assinatura do contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais, a Precisa contratou o escritório de Túlio Silveira, que tinha sido recém-criado. Vossa Senhoria confirma que abriu o escritório de advocacia em data próxima à da assinatura do contrato da Covaxin? Excelência, foi no início... Com que finalidade? Foi no início de fevereiro por questão de planejamento tributário e o aumento das demandas dos meus clientes. Depois disso, ele se recusou a responder às perguntas. Vossa Senhoria fez postagens na internet de apoio ao presidente da República.
e ao chamado tratamento precoce. Qual é a sua relação com o presidente da República e seus filhos? Excelência, respeitosamente, permanecerei em silêncio. A senadora Simone Tebet, do MDB, apresentou uma análise da atuação do advogado nas negociações da Covaxin. Citou e-mails dele ao Ministério da Saúde com pressões para o fechamento do negócio, mesmo sem o cumprimento por parte da Precisa de exigências legais. Mostrou também que documentos que deveriam passar pela análise jurídica de Túlio Silveira apresentaram imprecisões ou indícios de fraude, como, por exemplo, os invoices entregues ao Ministério que exigiam o pagamento antecipado de 45 milhões de dólares, o que não estava previsto no contrato. Eu vi como foram tratados os consultores do Ministério da Saúde, que a todo momento alertavam a DILOG, a Secretaria Executiva, Elcio Franco, Roberto Dias. Esse contrato não está pronto para ser assinado, esse contrato não está pronto para ser assinado, esse contrato não tem garantia contratual, esse contrato está prevendo pagamento antecipado, não é pagamento antecipado, esse contrato não tem partes, esse contrato está com o CNPJ errado. Foram feitos 6 termos de referência até chegar minimamente a um contrato que continuou errado e nulo de pleno direito. Túlio Silveira ficou em silêncio. Em seguida, o senador Humberto Costa, do PT, apresentou uma perícia da Polícia do Senado que afirma que 3 documentos entregues pela Precisa ao Ministério da Saúde, como sendo da Bharat Biotech, produtora da vacina, continham falsificações grosseiras. A análise atesta que assinaturas, rubricas e marcas de carimbo foram retiradas de outros documentos. A Bharat já veio a público confirmar que pelo menos um deles foi forjado. O que agrava ainda mais a acusação é que a perícia da Polícia do Senado fala que o arquivo examinado provavelmente tenha sido manuseado no âmbito do Ministério da Saúde. Eu não vou declinar nome de ninguém, mas a desconfiança da nossa perícia aqui legislativa é de que esse documento foi montado por uma funcionária do Ministério da Saúde. Então, nós temos que ir atrás, porque se foi isso que aconteceu, é de uma gravidade gigantesca. 3 documentos. A carta de autorização, que significa a representação do laboratório estrangeiro perante o Brasil, é falsa. A declaração de inexistência de fatos impeditivos é falsa. A procuração da Precisa, que teria sido dada pela Bharat Biotech, é falsa. Túlio Silveira seguiu sem responder às perguntas, o que levou o relator Renan Calheiros, do MDB, a trocar a condição dele de testemunha para a de investigado. Considerando que o silêncio da testemunha ecoa indícios de participação em prováveis negociações, suas óbvias ligações com outros investigados, considerando o fato de não ter o advogado apresentado instrumento de procuração ou qualquer outro documento que demonstre efetivamente sua prestação de serviço como advogado contratado pela empresa Precisa, eu decido e queria comunicar a todos, declarar e atribuir ao senhor Túlio Silveira Belchior a condição de investigado por essa comissão parlamentar de inquérito. Até senadores governistas condenaram o comportamento de Túlio Silveira. O que me parece é que o depoente representava a empresa, ora como gestor corporativo, ora como advogado. Isso é algo inusitado e que é preciso que se observe. Não se pode cogitar de uso das prerrogativas da advocacia para eventualmente se afastar da imputação de responsabilidades. Renan Calheiros também decidiu incluir o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do Progressistas, na lista de investigados pela CPI. O relator disse que Ricardo Barros passou a condição de investigado por causa do envolvimento dele no conjunto de denúncias que estão sendo apuradas e também porque indícios comprovariam que Barros também está envolvido com irregularidades. O nome de Ricardo Barros apareceu no caso da compra da vacina Covaxin, depois que o deputado Luiz Miranda disse que o líder do governo foi citado pelo presidente Bolsonaro ao saber das denúncias de irregularidades. Ricardo Barros nega qualquer participação no negócio e que tenha sido citado como envolvido em irregularidades pelo presidente.
Os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania, e Fabiano Contarato, da Rede, apresentaram ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, por prevaricação. Os parlamentares argumentam que Aras deve ser investigado por uma suposta atuação omissa em relação a atos do presidente Jair Bolsonaro. Segundo os senadores, Aras teria prevaricado, ou seja, teria sido omisso em relação a ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro, ao dever de defender o regime democrático brasileiro e ao dever de fiscalizar o cumprimento da lei no enfrentamento à pandemia. O pedido foi encaminhado à ministra Carmen Lúcia, que é relatora do caso. O Ministério Público Federal denunciou o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos por ameaçar o presidente do TSE e ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. O blogueiro Alan dos Santos fez ataques e disparou ofensas ao ministro num vídeo divulgado em novembro do ano passado em redes sociais. Foi depois que Luiz Roberto Barroso apontou a atuação de milícias digitais que tentavam desacreditar o processo eleitoral. O Ministério Público Federal afirma na denúncia que os ataques extrapolaram o direito de liberdade de expressão e de crítica e denunciou Alan dos Santos pelos crimes de ameaça e incitação à ameaça. No documento, os procuradores afirmam que é importante esclarecer que apontar falhas e criticar a conduta do homem público insere-se no âmbito dos questionamentos que autoridades representantes dos poderes da República estão sujeitas a sofrer. Todavia, observa-se nas presentes declarações postadas pelo denunciado que suas palavras vão além do mero exercício da crítica e opinião, com desígnios claros de ódio e repúdio contra instituições constitucionais e seu representante, e com tom claramente ameaçador. Por isso, segundo os procuradores, essas declarações estão excluídas do âmbito de cobertura da liberdade de expressão, porquanto configuram proibições expressas dispostas no direito internacional dos direitos humanos. O Ministério Público afirma ainda que as ameaças proferidas no vídeo contra Barroso não estão inseridas num contexto isolado, mas sim denotam ser parte de uma campanha intencional e extensiva do denunciado para disseminar ódio contra os magistrados da Suprema Corte. O blogueiro Alan dos Santos já é investigado em 2 inquéritos no STF, o que apura a disseminação de fake news e o que investiga a atuação de uma milícia digital que age contra a democracia. Alan dos Santos também faz parte do grupo de blogueiros citado no início desta semana pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, ao determinar o bloqueio de dinheiro pago pelas redes sociais por propagação de fake news sobre o sistema eleitoral brasileiro. Num relatório enviado ao TSE, a Polícia Federal afirmou que canais bolsonaristas nas redes sociais são uma rede organizada para divulgar informações falsas ou de forma parcial para influenciar a população. Em paralelo, promovem ataques a veículos tradicionais de informação como forma de diminuir a fronteira entre o que é verdade e o que é mentira. Segundo a PF, o objetivo é obter vantagens políticas ou financeiras. A PF apontou indícios de que a suposta engenharia criminosa criada para gerar suspeitas sobre o sistema eleitoral pode contar com o próprio presidente, com os filhos dele, Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro, e também com as deputadas Bia Kicis. Foi no STF, conversa rápida de 40 minutos e objetiva, uma reafirmação do papel de cada poder nesse momento de crise institucional e do compromisso com a democracia, que implica independência e respeito entre executivo, legislativo e judiciário. Na saída da reunião, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, disse que pediu ao presidente do STF, Luiz Fux, que retomasse o diálogo entre os chefes dos 3 poderes. No início do mês, Fux cancelou uma reunião que também contaria com a presença de Jair Bolsonaro, depois dos crescentes ataques do presidente a integrantes da corte e ao sistema de votação brasileiro, sem apresentar provas.
A democracia não pode ser questionada da forma como vem sendo questionada no país. Nesse instante, o mais importante é um diálogo entre todos os presidentes de poderes. E é isso que vim sugerir ao ministro Luiz Fux, que possamos restabelecer aquela ideia original de sentarmos todos para debater os problemas nacionais. Pouco depois, na abertura da sessão no plenário do Supremo, Fux sinalizou que avalia convocar uma nova reunião. Eu só gostaria de destacar aos meus pares, senhoras ministras e senhores ministros, que apesar do cancelamento da reunião, o diálogo com os poderes nunca foi interrompido. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, eu sigo dialogando com representantes de todos os poderes, sem prejuízo em relação a uma nova reunião, a questão será reavaliada. Essa costura vem sendo feita por Rodrigo Pacheco desde domingo, quando o presidente Jair Bolsonaro elevou o tom do discurso, ameaçando pedir impeachment dos ministros do Supremo Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Na segunda, Pacheco se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e com o procurador-geral da República, Augusto Aras. Ontem, o presidente do Senado disse que não é recomendado discutir impeachment nesse momento. A articulação do presidente do Senado para acalmar a relação entre os três poderes ainda tem uma ponta solta. Até agora, não houve um diálogo direto com o presidente Jair Bolsonaro. O interlocutor do Palácio do Planalto tem sido o ministro Ciro Nogueira, que, como ele mesmo disse quando tomou posse, está atuando como amortecedor da crise provocada por Bolsonaro. Agora à noite, Ciro Nogueira também visitou o presidente do Supremo e pediu que seja remarcada a reunião entre os chefes de poder, segundo nota divulgada pela Corte. Na saída, o ministro não respondeu se Bolsonaro vai mesmo apresentar o pedido de impeachment dos ministros do STF, mas disse que o diálogo do Executivo com os demais poderes será retomado. Vou retomar o diálogo, eu tenho certeza. Depois, numa rede social, postou uma foto ao lado de Fux segurando a Constituição e escreveu: no encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, consenso sobre o que nos une a todos, executivo, legislativo e judiciário. O Brasil, o nosso futuro, a harmonia entre os poderes, sintetizados no símbolo que é a nossa Constituição. A Controladoria Geral e a Advocacia Geral de Minas Gerais fecharam um acordo de leniência com a construtora Andrade Gutierrez. A empresa vai pagar quase 130 milhões de reais até o fim de 2030 pelos desvios em contratos com a CEMIG e pelas obras da cidade administrativa, atual sede do governo. Os contratos foram fechados entre 2004 e 2011, durante governos de Aécio Neves, do PSDB, e Antônio Anastasia, que era do mesmo partido na época. O senador Antônio Anastasia, atualmente no PSD, disse que não tem conhecimento sobre os fatos que levaram ao acordo e que fortaleceu órgãos de controle durante sua gestão. O deputado tucano, Aécio Neves, também disse que desconhece o assunto, que a CEMIG é uma empresa com autonomia e que ninguém ouvido na investigação atribuiu a ele qualquer irregularidade na construção da cidade administrativa. Você vai ver a seguir. Depois das declarações em tom de moderação, o Talibã reprime com violência manifestações de rua no Afeganistão. Integrantes do grupo extremista Talibã mostraram nesta quarta-feira a face que a comunidade internacional se habituou a ver 20 anos atrás, quando eles foram retirados do poder no Afeganistão. Enquanto governantes discutem como ajudar o povo afegão, na Europa a população foi às ruas cobrar ações práticas. No Haiti, as empresas funerárias estão lotadas de vítimas do terremoto do sábado. Mais de 1.900 pessoas morreram, quase 10 mil ficaram feridas e milhares perderam as casas. Hoje, manifestantes pediam água e comida no aeroporto da região afetada.
O país também foi atingido por um ciclone tropical, que dificultou ainda mais o trabalho de resgate. Anne Lotterman traz agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Boa noite, Anne. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Eu começo com notícia de alívio na secura do ar, mas só para a semana que vem. No mapa de chuva para os próximos 15 dias, a gente já consegue ver uma área colorida que indica chuva no centro-oeste e também no sudeste. Não é muita coisa, mas é melhor que nada. Esse é o período mais seco no centro-oeste. Peguei Campo Grande aqui como exemplo para te mostrar o seguinte. Cada barrinha dessas representa o quanto chove em média em cada mês ao longo do ano. Os meses que menos chove são junho, julho e agosto. Ela só volta com mais força aqui, ó, em outubro. Até lá, a umidade vai continuar bem baixa. Amanhã, olha como a secura toma conta do país. Quanto mais laranja escuro, mais seco vai ficar. É o caso dessa área marcada aqui no centro-oeste. E com isso, teremos mais um dia muito quente também. Em Porto Alegre, máxima de 33 graus. Em Curitiba, 30, 32 em São Paulo e também no Rio de Janeiro, Campo Grande 37, Cuiabá 40 graus, em Manaus e Rio Branco 35, Teresina e Palmas máxima de 37 graus. Tá, secura e calor na maior parte do país, em algum lugar sobra espaço para uma chuva? Só nos extremos, viu, Renata? No extremo do norte, do nordeste, também no sul. Do Acre até o Maranhão, do litoral do Rio Grande do Norte até a Bahia. E nas cidades próximas à fronteira com o Uruguai, essa chuva no sul chega só amanhã à noite. Marquei aqui no nosso mapa Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, para te mostrar o que essa frente fria aqui vai fazer na região. Como a chuva chega só à noite, a temperatura vai subir muito ainda, chega aos 34 graus. E no dia seguinte, a temperatura mínima é de 13 graus, ou seja, a gente sai de 34 para 13 graus e no meio da tarde não passa dos 22, que é a temperatura mínima de amanhã. Como vai ter um choque entre duas massas de ar, a super quente e a fria, essa chuva ela vem com raios, trovões, pode ter granizo e vento também. Aliás, o vento pode ser forte em todas as outras áreas aqui do Brasil, rajadas de até 70 km por hora. Também chove em forma de pancadas rápidas em Boa Vista, onde a máxima chega aos 32 graus, Macapá 33, Salvador e Aracaju 27 e em João Pessoa máxima de 29 graus. Renata, Bonner. Obrigada, Anne. A seguir, as mudanças na lei eleitoral que o Senado vai analisar. O Senado vai começar a analisar as mudanças na lei eleitoral. Ontem, a Câmara aprovou em segundo turno o projeto que prevê a volta das coligações nas eleições de deputados e vereadores. Foram 347 votos a favor, 135 contra e 3 abstenções. Um dos pontos mais criticados do projeto aprovado pelos deputados é o retorno das coligações nas eleições para deputados e vereadores. Elas tinham sido extintas na reforma de 2017. No Senado, a proposta de emenda à Constituição vai começar a ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. O senador Messias de Jesus, líder do Republicanos, defendeu a volta das coligações. É a melhor forma de se manter a representatividade que tem hoje no Congresso Nacional. Não de manter os eleitos que estão lá, mas de encontrarmos uma forma de composição de chapas para que os partidos todos pudessem participar da eleição de igual para igual. Muitos senadores discordam e ressaltam que em 2017 a maioria do Congresso considerou as coligações um retrocesso. Eu acho que essas coisas não podem ser mudadas todo ano, né, todo período eleitoral. A gente tem que ter uma certa segurança jurídica, né, a gente precisa dar uma estabilidade no sistema. Então, não pode ser por conveniência. Cada eleição se vota em função da conveniência daquele momento. Eu acho que não é assim. A gente sabe que essas coligações foram rejeitadas porque era um retrocesso. Partidos pequenos, a grande maioria, cartoriais, que eles só existiam para se coligar e pegar carona com outros partidos que tinham ideia que era estruturante na defesa da democracia, da governabilidade.
Outro ponto polêmico aprovado pelos deputados é o que muda a regra da anterioridade. Atualmente, mudanças na lei eleitoral feitas pelo Congresso só valem se forem aprovadas um ano antes da eleição. O texto inclui na regra decisões da Justiça Eleitoral, como as administrativas do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O projeto ainda muda a data de posse do presidente e dos governadores, que hoje é no dia 1º de janeiro, para os dias 5 e 6 de janeiro, respectivamente, a partir de 2026. Do texto aprovado em primeiro turno, os deputados recuaram em um ponto, o que flexibilizava a cláusula de desempenho. Fica valendo a regra atual. Para ter acesso ao dinheiro do fundo partidário e tempo de rádio e TV, por exemplo, os partidos terão que eleger pelo menos 11 deputados federais em 1/3 das unidades da federação na próxima eleição. No Senado, a resistência às mudanças é maior. No plenário, serão necessários 49 votos dos 81 senadores nos 2 turnos. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do Democratas, disse que aqui a tendência é de deixar tudo como está. A tendência é uma tendência, de fato, de manutenção do sistema político tal como é hoje. Um sistema proporcional, sem coligações, com a cláusula de desempenho, para que possamos projetar ao longo do tempo um cenário que vai ser um cenário positivo, de menos partidos políticos e, consequentemente, de melhor legitimidade da população em relação à classe política. Cientistas políticos também avaliam que o ideal é mesmo não fazer tantas mudanças em tão pouco tempo. A proibição das coligações eleitorais tinha um objetivo muito claro, que é diminuir a fragmentação excessiva que existe hoje no parlamento brasileiro, o que dificulta a formação de coalizões de governo, dificulta a governabilidade e também dificulta a compreensão do cidadão comum sobre o jogo político brasileiro. A primeira parte da delegação paralímpica brasileira chegou hoje à Vila dos Atletas em Tóquio. Vai ser uma equipe de 435 pessoas, entre competidores e o corpo técnico. O protocolo sanitário vai exigir testes diários de Covid e obrigatoriedade de uso de máscara. A cerimônia de abertura é na próxima terça-feira. O Jornal Nacional termina aqui, mas nós estamos também no Globoplay, no nosso site e nas redes sociais. Boa noite. Boa noite e até amanhã.